Sabe aquelas manchetes que parecem feitas para parar a internet, né? Sei bem. Recentemente, uma delas explodiu em tudo que é lugar. A prestigiosa revista Nature anunciou o fim do ateísmo na ciência. Nossa. E a prova? Um artigo que teria concluído assim, com todas as letras. Deus criou o computador quântico mais perfeito, o DNA. Uma afirmação, para dizer o mínimo, bombástica. É uma daquelas histórias que parecem perfeitas demais para serem verdade. E aí a gente entra. Para entender essa confusão toda, a gente juntou as peças, sabe? Certo. Temos, primeiro, o artigo do Aos Fatos, que fez uma investigação super minuciosa para desmentir a notícia. Ok. Fomos atrás também do artigo científico original, o pivô de tudo, que foi publicado na Scientific Reports e se chama O DNA como um computador quântico perfeito. O próprio dos... Para fechar, um preprint de um pesquisador, Jorge Guerra Pires, que faz a pergunta de $1 milhão. Como é que uma frase dessas passou pela revisão por pares? Perfeito. Então nossa missão aqui hoje é ser uma espécie de detetive. Vamos seguir o rastro dessa notícia. O artigo científico realmente diz isso? Foi mesmo na Nature? E o que mais me intriga? Como uma declaração de fé foi parar dentro de um estudo científico? A gente vai além de só dizer é falso. A gente quer entender a máquina por trás da desinformação. Ok, vamos começar pelo começo, que nem um bom detetive. A primeira coisa que o Aos Fatos questiona é, a cena do crime, a publicação. A manchete viral dizia Revista Nature. Isso é verdade? Não é. E aqui já começa a engenharia da desinformação. O artigo foi publicado numa revista chamada Scientific Reports. Ok. Ela pertence, sim, ao Nature Portfolio, que é o grupo editorial da Nature, mas ela não é a revista Nature. Espera aí. Para quem está de fora como eu, isso soa um detalhe técnico. Nature Portfolio tem Nature no nome. Eu mesmo, se visse, ia pensar que é, sei lá, uma garantia de qualidade, um selo da marca Nature. A diferença é grande. É abissal. A diferença é a noite e o dia. Sério? A Nature, junto com a Science, é o topo da pirâmide. É uma das revistas mais seletivas, mais rigorosas do mundo. Publicar lá pode definir a carreira de um cientista. O processo de revisão é brutalmente exigente. Entendi. A Scientific Reports, por outro lado, opera no modelo completamente diferente. Que modelo é esse? É um periódico de acesso aberto e, o principal, de altíssimo volume. Alto volume. Enquanto a Nature publica algumas centenas de artigos super selecionados por ano, a Scientific Reports publica dezenas de milhares. Nossa. E tem um detalhe crucial. Os autores pagam para publicar. A taxa gira em torno de $2.300. Agora a coisa começa a fazer mais sentido. Se o modelo de negócio da revista depende do volume de publicações pagadas, isso cria um incentivo para aceitar mais artigos. Certo, o filtro, a revisão, pode acabar ficando mais poroso. Exatamente. Você colocou o dedo na ferida. É uma atenção fundamental no mundo da publicação científica hoje. Imagino. Não quer dizer que tudo que é publicado lá seja ruim, de forma alguma. Mas o rigor do filtro editorial não é e nem pode ser o mesmo da revista principal. Certo. A Scientific Reports tem um histórico bem documentado de artigos problemáticos que precisaram ser retratados, sabe? Cancelados depois de publicados por erros graves. Caramba! Então, usar o nome Nature para dar peso a um artigo da Scientific Reports não é um erro inocente. É uma tática para emprestar uma credibilidade que a publicação por si só não teria nesse nível. Entendi. A embalagem da notícia já era enganosa, mas não parou por aí. Junto com a manchete, circulou outra informação. Aquela estatística de que 90% dos ganhadores do Prêmio Nobel são religiosos. Essa, eu confesso, quase me pegou. É um apelo à autoridade muito poderoso. E é igualmente falso. O Aos Fatos foi atrás dos números e desmontou isso de forma categórica. E o que eles acharam?
A fonte desses 90% é obscura, não é confiável. Os dados reais compilados por pesquisadores sobre os prêmios de 1901 a 2000 mostram que cerca de 65% dos laureados se identificavam como cristãos. Ok, 65%. Ainda é bastante. Mas isso é um reflexo da demografia da Europa e da América do Norte no século XX, de onde veio a maioria dos ganhadores. É uma identidade cultural, não necessariamente uma declaração de fé profunda. Ou seja, nascer na Itália e ser culturalmente católico não te faz um devoto fervoroso. Exato. E o mais revelador é quando a gente olha estudos mais recentes e específicos com cientistas de elite, como os membros da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Num estudo famoso, só 7% deles se declararam teístas. Só 7%? 7%, ou seja, que acreditam num Deus pessoal. Os números reais contam uma história completamente oposta à da manchete. Ok, então a embalagem era falsa, não era Nature e os dados do Nobel eram inventados. Mas e o produto em si? O artigo científico. Essa frase sobre Deus ter criado o DNA, ela realmente estava lá no meio da pesquisa? Sim, estava. E não foi só uma vez. Como assim? Frase "Deus criou o computador quântico mais perfeito", o DNA, aparece no final da introdução e é repetida como uma grande conclusão no final do artigo. Caramba! E o pessoal do Aos Fatos destaca que não é uma metáfora, né? Não é como um biólogo dizer que a mitocôndria é a usina de força da célula. Precisamente, é uma declaração teísta explícita. Não está entre aspas, não é atribuída a uma figura histórica, não é apresentada como uma curiosidade filosófica. É a conclusão do trabalho. Ela é apresentada como uma conclusão lógica do trabalho científico dos autores. E isso, no mundo da ciência, é uma quebra de protocolo gigantesca. Deixando essa frase de lado por um instante, qual é a ciência por trás do artigo? Ele propõe alguma ideia interessante ou é tudo pseudociência? Porque essa mistura de DNA com computação quântica soa bem ficção científica. A proposta em si é altamente teórica, especulativa, mas ela está dentro de um campo que existe, que tenta aplicar princípios da física quântica a sistemas biológicos. Ah, então existe esse campo. Existe. Os autores criaram um modelo matemático. Nesse modelo, eles imaginam as bases do DNA, A, T, C e G, como se fossem materiais supercondutores. Uau! E como isso funcionaria? A ligação de hidrogênio que une os pares de bases, A com T e C com G, funcionaria, segundo eles, como uma junção de Josephson. Que é? É um componente real e fundamental para construir computadores quânticos. Essencialmente, eles modelam a molécula de DNA como se fosse um hardware quântico. Cada par de bases seria um qubit, a unidade básica de informação quântica. Entendi. Então, a ideia deles é que o DNA não só armazena informação com um HD, mas também a processa de forma quântica, talvez até teletransportando essa informação durante a transcrição para criar proteínas. É uma ideia ousada. Muito ousada. E é importante dizer, especulação e modelos teóricos são parte vital da ciência. É assim que novas fronteiras são abertas. Claro. O problema fundamental do artigo não é a audácia da hipótese, o problema é a conclusão. A ciência opera sobre um princípio chamado naturalismo metodológico. Que nome complicado. O que significa isso na prática? É simples. Significa que, para explicar um fenômeno natural, a ciência só pode usar causas naturais. Certo. Não porque a ciência odeia o sobrenatural, mas porque alegações sobrenaturais como Deus fez isso não podem ser testadas, verificadas ou falseadas. É uma regra do jogo. Ah, entendi. Se você diz que um anjo empurrou a maçã na cabeça de Newton, não tem experimento que possa provar ou refutar isso. A ciência para de funcionar. Ela não tem como trabalhar com isso. Exato. Ao concluir que Deus criou o DNA, o artigo abandona a ciência e entra no campo da teologia. É como um jogador de futebol que no meio da partida pega a bola com a mão e sai correndo. Ele simplesmente deixou de jogar futebol e começou a fazer outra coisa, quebrando a regra mais básica do jogo. É uma analogia perfeita.
Isso nos leva à pergunta que o preprint de Jorge Guerra Pires tenta responder. Se a regra foi quebrada de forma tão óbvia, como o juiz, ou seja, a revisão por pares, não viu? Exato. Como isso passou, a gente imagina a revisão científica como um muro impenetrável. Então, Pires argumenta que esse caso é um sintoma de uma estratégia que ele chama de apologética cristã se infiltrando na ciência. E ele identifica um padrão. Qual padrão? Primeiro, geralmente são pesquisadores de áreas com forte base matemática, tipo física ou engenharia, que não são especialistas em biologia evolutiva que propõem esses modelos. Eles usam uma linguagem matemática e técnica extremamente complexa. Para criar uma barreira de entrada, uma cortina de fumaça de complexidade. Exatamente. O segundo passo, e o mais sutil, é o que Pires chama de ciência negativa. O objetivo principal do argumento não é propor uma teoria alternativa que explique melhor os fatos. O objetivo é só gerar dúvida sobre a teoria estabelecida, no caso a evolução. É uma tática de guerrilha. Você não precisa construir um castelo, só precisa abrir buracos no muro do castelo do outro. Isso mesmo. Me lembra muito as táticas usadas por alguns grupos no debate sobre mudanças climáticas. Não tentam provar que o clima não está mudando, mas sim criar a impressão de que o debate ainda está aberto ou que os cientistas não têm certeza para minar a confiança no consenso. É a mesma estratégia. O artigo do Jornal da Ciência que a gente recebeu é o exemplo perfeito do passo final. Ele pega esse artigo frágil da Scientific Reports, ignora todas as nuances e o transforma numa arma retórica com a manchete "Ciência anuncia fim do ateísmo", para ser usada nesse debate cultural. É o que a gente pode chamar de pipeline da desinformação. Que seria um artigo fraco é publicado num periódico de menor rigor. Grupos ideológicos o encontram, amplificam a mensagem, distorcem o prestígio da revista e o peso da descoberta e o entregam ao público como um fato consumado. E como a revisão falha nisso? E Pires aponta que a revisão é especialmente frágil em trabalhos interdisciplinares como este. O revisor que é físico pode avaliar a matemática e achar que está correta, mas não ter o conhecimento biológico para perceber que as premissas são absurdas ou que a conclusão é metafísica. E o biólogo? O biólogo, por outro lado, pode se sentir intimidado pela matemática complexa e assumir que aquela parte está correta. A falha acontece na fronteira entre as disciplinas. Uma coisa que o Aos Fatos aponta e que achei curiosa é que os autores do artigo não parecem ter ligações formais com os grandes grupos organizados de design inteligente, como o Discovery Institute nos Estados Unidos. Parece ter sido algo mais pessoal. O que, de certa forma, torna a falha editorial ainda mais preocupante. Se fosse uma campanha coordenada, seria uma infiltração. Mas se foi só a crença pessoal de alguns pesquisadores que passou direto pelo filtro, isso mostra uma vulnerabilidade sistêmica ainda maior. É verdade. Pires sugere algo interessante. Ele argumenta que isso deveria ser tratado como um conflito de interesse ideológico não declarado. Da mesma forma que um pesquisador tem que declarar se recebe dinheiro de uma farmacêutica ao testar um remédio. Exatamente. A ideia é que uma forte convicção ideológica ou religiosa que influencia as conclusões de um trabalho é um viés tão relevante quanto um conflito financeiro, e a ausência de uma regra clara sobre isso abre uma brecha enorme no sistema, uma porta dos fundos para que a apologética se disfarce de ciência. Certo. Vamos juntar as peças, então. A história de que a Nature enunciou o fim do ateísmo é uma construção, uma farsa. Começou com a confusão deliberada entre duas revistas de prestígio e rigor completamente diferentes. Isso. Depois, usou um artigo altamente especulativo que mistura ciência ousada com uma conclusão teológica, e que só foi publicado por uma falha grave no processo de revisão por pares. E, no fim, tudo isso foi embalado e distribuído como prova científica irrefutável. É um estudo de caso perfeito sobre a anatomia da desinformação científica. E a lição aqui é muito mais do que só esse artigo. É um alerta sobre a importância da literacia científica. O que seria isso? Não apenas saber fatos científicos, mas entender como a ciência funciona, com suas regras, seus processos e suas fragilidades. Mostra os perigos do modelo de publicação onde se paga para publicar e o volume é o rei. E, o mais importante, revela como a própria linguagem da ciência
com sua complexidade e autoridade, pode ser sequestrada e usada como uma ferramenta de retórica para criar a ilusão de um debate científico onde, na verdade, ele não existe. O autor do pré-print, Jorge Pires, termina a análise dele citando um antigo conselheiro que lhe disse: "A ciência não é uma democracia." Isso soa um pouco arrogante. Mas não é para si. Significa que no debate científico nem todas as opiniões têm o mesmo peso. Apenas aquelas baseadas em evidências rigorosas que podem ser testadas e que sobrevivem à crítica dos pares realmente importam. Todo este episódio aconteceu porque os portões que guardam essa integridade da ciência foram deixados entreabertos. Isso tudo me deixa com uma reflexão que me assusta um pouco. Se revisores humanos que são especialistas em suas áreas deixaram passar uma declaração teológica tão explícita, tão fora das regras do jogo, o que vai acontecer quando a inteligência artificial for capaz de gerar milhares de artigos por dia? Artigos que parecem perfeitos. Perfeitos na estrutura, na linguagem, nos gráficos, mas que podem conter vieses ideológicos ou conclusões falsas embutidas de forma muito mais sutil. Como os guardiões da ciência, os editores e revisores vão se adaptar para diferenciar a ciência genuína dessa imitação quase perfeita, seja ela feita por humanos ou por máquinas?